Olá, queridos amigos, bom dia a todos. Aqui eu digo bom dia, eu estou na cidade de São Paulo, já é 25 de dezembro, dia em que o mundo para comemorar o nascimento de Jesus. É um dia de festa, é um dia em que a família se reúne, os amigos estão aí e há ceias diferentes na mesa, postas na mesa. Alguns fazem ceia de frutas, outros chocolate com panetone, outros preferem champanhe. Não importa como você está comemorando, o importante é que o aniversariante esteja feliz aí na sua mesa, na sua casa, naquilo que você está festejando. Porque a verdade, nós recebemos presentes nesse dia, mas quem merece o presente é o aniversariante. E quem é o aniversariante? É o Senhor Jesus Cristo. Sabe qual é o presente que ele pede para nós? Lá em Provérbios ele diz assim: Filho meu, dá-me o teu coração. Tudo bem? Deus te abençoe, que você possa festejar aí com sua família, com seus amigos, e seja um dia festivo para você. Mas o desejo que eu tenho do meu coração, do fundo do meu coração, é que não apenas o dia 25 de dezembro você se lembre de Jesus, mas todos os dias da sua vida. Jesus precisa nascer todos os dias de nossa vida em nosso coração. E eu tenho certeza que nosso dia será diferente. Nós trataremos todo mundo de forma igual, né? Não faremos acepção de ninguém, nós respeitaremos a todos, né? Porque o Natal se aproximam pessoas até que nunca conversaram conosco e que nós também nunca conversamos com elas. Mas Deus aproxima em dias festivos pessoas importantes e às vezes pessoas que eram talvez rejeitadas, elas são aproximadas até nós. Então que Jesus te abençoe, que Deus te abençoe nesse dia, que você passe bem, tudo bem? Eu quero aqui fazer um pequeno cálculo por meio desse vídeo, um pequeno cálculo matemático sobre o mês do nascimento de Jesus. Quero me apresentar primeiro, meu nome é Marcos Brito, eu sou teólogo, filósofo, eu tenho um mestrado em teologia bíblica pela PUC de São Paulo e faço parte também do canal da Liga Apologética. O canal da Liga Apologética é um canal onde nós temos aí vários estudiosos, né, que podem contribuir com o teu conhecimento, com a tua vida espiritual. E você que é pastor pode contribuir com o teu ministério, tá? Você pode se inscrever nesse canal Liga Apologética. É um canal que vai trazer muitas bênçãos espirituais para você. Mas eu quero mandar um abraço para todos os componentes, o professor Leandro Quadro, Sérgio Monteiro, Adolfo Euclair, Rodrigo Cervelli, Tiago Santana e Nelson, consultor bíblico aí da Bíblia, né? Consultor bíblico e adjunto do professor Leandro Quadro, que faz o programa En la Mira de la Verdad em espanhol na TV Novo Tempo. Grande abraço para vocês. Um abraço todo especial agora para o Michelson Borges. Você, amigo, que gosta de saber um pouco mais sobre criacionismo, fé, você que gosta de saber como os dinossauros existiram ou não existiram, quer saber sobre isso? Inscreva-se no canal chamado Michelson Borges. Você vai ter um conteúdo de primeira qualidade. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de estudar a Bíblia por meio desse canal também. Inscreva-se no canal Michelson Borges, também inscreva-se no canal da Liga Apologética. Tudo bem? Eu quero apresentar aqui para vocês alguns aspectos de que por que Cristo não nasceu no mês de dezembro. O primeiro deles tem a ver com a geografia. Nós temos um relato no livro de Lucas, capítulo 2, acredito que a partir do versículo 8, ali diz que alguns pastores passavam vigílias inteiras cuidando do seu rebanho naquela região. Região de Belém, Judéia, né, porque o relato do nascimento de Jesus nasceu em Belém, na região de Judéia. E as regiões circunvizinhas ali, o relato é de que muitos pastores passavam vigílias inteiras. Só que é difícil, você deve concordar comigo, você no frio, o que você faria? Ficaria dentro de casa ou ficaria fora de casa? Com certeza você ficaria dentro de casa. E se o lugar nevasse muito? Aí é que você não sairia de casa, ficaria debaixo da coberta, praticamente. Então, o mês de dezembro naquela região é o inverno. E o inverno lá neva. Por isso torna difícil, amigo, a crença de que os pastores ficaram no mês de dezembro cuidando do seu rebanho. Não foi no mês de dezembro. Porque, primeiro, antes deles cuidarem do rebanho, eles deveriam de cuidar deles mesmos. Então torna difícil a crença de que Jesus nasceu no mês de dezembro, sabendo que o inverno lá é o mês de dezembro e neva também. E o relato dos pastores cuidando de seus rebanhos vigílias inteiras é porque o mesmo relato se dá no nascimento de Jesus. Então, quando eles estão cuidando, o anjo vem e avisa a eles que Jesus acabou de nascer.
E eles então vão lá onde Jesus havia nascido. Então, por isso, não pode ser o mês de dezembro. Porque além de fazer frio, lá naquela região neva no mês de dezembro. Tudo bem? Um outro elemento, um outro ponto muito importante, tem a ver com uma profecia da Bíblia. Há profecias que estão relacionadas com números e há profecias que não têm relação com números. As que estão relacionadas com números, há um princípio de interpretação profética para poder saber o significado desses números. Por exemplo, nós temos uma profecia chamada profecia 2.300 tardes e manhãs. Tem número. 1.260 dias. Tem número. 40 dias te dei. Tem número. Você está percebendo? Essas profecias que têm números, elas têm uma chave de interpretação para se entender essas profecias. O livro de Ezequiel, capítulo 4, versículos 5, 6 e 7, nós temos uma profecia ali com números. E Deus praticamente explica para Ezequiel o significado daquela profecia. No versículo 6, versículo 7, Deus diz assim: Ezequiel, eu te dou 40 dias. Te dei 40 dias. Cada dia equivale a um ano. Ou seja, Deus explica para Ezequiel uma chave para interpretar dias. Então ele diz, olha, estou te dando 40 dias, mas cada dia equivalerá a um ano. Ou seja, se Deus diz que um dia equivale a um ano, quantos anos equivalem 40 dias? 40 anos. Quantos anos equivalem 1.260 dias? 1.260 anos. Quantos anos equivalem 2.300 tardes de manhã, que são 2.300 dias? 2.300 anos. E aí? Nós temos a profecia das 70 semanas. E eu quero tocar nessa profecia para dizer para você, para dar um feedback do mês do nascimento de Jesus. Tudo bem? Então, nós temos essa profecia das 70 semanas aqui no livro de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24, diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade para terminar a prevaricação e pôr fim ao pecado e expiar a iniquidade, para trazer a justiça perdurável e selar a visão da profecia e ungir o santo dos santos. Então, o primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui nesse versículo é: há uma profecia com números. Qual é? 70 semanas. Tudo bem? Agora, uma semana tem quantos dias? 7 dias. 70 vezes 7 dá quanto? 490 anos. Então, o primeiro elemento, no versículo 24, nós temos uma profecia com dias, com números, que são 70 semanas, e que essas 70 semanas equivalem a 490 dias, que em profecia equivalem a 490 anos. Porque um dia, um ano. 490 dias, 490 anos. O texto continua no versículo 25, diz assim, ó: sabe, pois, e entende, que desde a saída da ordem para restaurar e reedificar a Jerusalém, até o Messias, olha lá, até o Messias. Então, veja bem, da ordem para restaurar e reedificar Jerusalém até o Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Já temos o segundo elemento aqui. Primeiro elemento, há uma profecia com números, que são as 70 semanas ou 490 anos. Diz que essas 70 semanas começariam com a saída de uma ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Só que se passariam primeiro 7 semanas mais 62, que dá um total de 69 semanas. Ou seja, quando terminassem 69 semanas destas 70 semanas, nós teríamos o início do Messias de forma pública. Ou seja, por isso que diz assim, vai se passar 7 semanas mais 62 até o Messias. A palavra Messias, Mashiach em hebraico, ungido, vem de Mashá, que significa ungir, e em grego a correspondente é Christos, que significa ungido, indica que Jesus Cristo iniciaria seu ministério público após 69 semanas. 69 semanas vezes 7 dias, nós temos um total de 483 dias. Agora, quando começam essas 70 semanas? Ou esses 490 anos? Porque depois que começar, primeiro temos que contar 483 anos, e aí nós temos o início do ministério público de Cristo, e depois sobra mais uma semana. E aí vem o terceiro elemento aqui. O versículo 26 diz assim:
E depois das 62 semanas, quando se passam as 69 semanas, se tirará a vida do Messias. Ou seja, quando terminem as 69 semanas, começa o ministério público de Jesus e depois a vida do Messias seria tirada. Mas quando é que é tirado? Vamos ver? Diz assim, versículo 27. Por uma semana, ou seja, a última semana, né, que falta das 70, ele confirmará pacto com muitos, tá? Mas na metade da semana, o Messias seria morto. Na metade da semana. Vamos parte por parte. Primeiro, quando começam as 70 semanas, ou os 490 anos? Com a saída de uma ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. E aí você pergunta, mas onde que está essa ordem? Há um livro chamado Esdras na Bíblia. Você pode ler esse livro todo, mas especialmente os capítulos 3, 5 e 7, leia esse livro. Você vai encontrar a figura de um rei chamado Artaxerxes. No 7º reinado deste rei, ele escreveu uma carta e o texto da carta ele entregou para o sacerdote Esdras. E ali, em uma de suas falas, ele diz assim, por mim se decreta que todo aquele que quiser ir contigo para Jerusalém, que vá. Esdras capítulo 7, versículo 8. Você pode ler o conteúdo dessa carta. Então, essa carta ele entregou a Esdras no 7º reinado dele. Tá? Então, no 7º reinado do rei Artaxerxes, saiu a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém. Agora, historicamente, o 7º ano do rei Artaxerxes ocorreu no ano 457 a.C. Eu explico para você. Vamos colocar o nascimento de Cristo no ano 0. Tá bom? Ano 0. Então, o calendário se divide em duas partes. Antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, o calendário era decrescente. 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 500, 457 antes do ano 0, antes de Cristo. Depois de Cristo, é crescente. 1, 10, 1.000, 2.000, hoje estamos no ano 2019. Então, no ano 457, antes do ano 0, antes de Cristo, começam as 70 semanas. Por quê? Porque o ano 457 é o 7º ano do rei Artaxerxes. Então, se o início das 70 semanas, ou 490 anos, se deu no ano 457, adicione 490 anos. Você vai passar do ano 0 e vai chegar no ano 34, depois de Cristo. Então, no ano 34, com a morte de Estevão como mártir, termina os 490 anos. Tudo bem? Só que nós precisamos tirar uma semana desses 490 anos. Do ano 34, nós vamos reduzir 7 anos. Uma semana tem 7 dias. E 7 dias representam 7 anos. Do ano 34, volte mais 7 anos. Nós chegaremos no ano 27. É isso que eu quero tocar com você aqui agora. Tudo bem até aí? Então, até aí, você entendeu que é uma profecia com números, relacionadas com o número, que são as 70 semanas. 70 semanas equivalem a 490 dias, que representam 490 anos. Elas iniciam no ano 457 a.C. e terminam no ano 34 depois de Cristo. Agora, o texto bíblico diz que passariam-se 69 semanas, ou seja, a partir do ano 27 depois de Cristo, Jesus Cristo, ou seja, o Messias, a palavra Messias significa ungido, lembra que eu expliquei para você? Significa ungido, a correspondente em grego é Christos, significa ungido, e significa que Jesus começa o seu ministério público a partir do ano 27. Tudo bem? Jesus começa o seu ministério a partir do ano 27. 3 anos e meio depois, ou seja, na metade da última semana, diz o texto bíblico que ele seria morto. Depois nós vamos tratar desse assunto. Mas primeiro observe uma coisa. Jesus começa o seu ministério no ano 27, depois do ano 0. Tudo bem? No ano 27. O livro de Mateus, capítulo 3, versículo 15 e 16, ali diz que Jesus foi batizado e depois foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois disso, então, ele começa o seu ministério. Ou seja, se Jesus começa o seu ministério no ano 27, é porque ele foi batizado também no ano 27. Você está compreendendo? Jesus foi batizado no ano 27. E aí o texto de Lucas, capítulo 3, o versículo 23, você pode ler lá, lá diz que Jesus começou seu ministério quando acabou de completar 30 anos. 30 anos. Então Jesus começa o seu ministério com 30 anos. Mas em que ano? No ano 27.
Isso significa que Jesus foi batizado no ano 27. Está compreendendo? No ano 27 ele foi batizado. Agora, do ano 27 até o ano 34, são 7 anos, que é a última semana de 7 dias, que significam 7 anos. Tudo bem, né? Tá lembrando, né? Agora o texto diz que na metade da semana, o Messias seria morto. Ou seja, do batismo dele até a morte dele, teriam que se passar 3 anos e meio. Então, aonde nós vamos chegar? Começa o ano 27, 28, 29, 30. Falta meio ano, 30 e meio. Vamos arredondar para o ano 31. Só que nesse ano em que Jesus morre, na época em que ele foi morto, estava acontecendo uma festa. E a Bíblia chama essa festa de Páscoa. A Páscoa acontecia no primeiro ano do mês, ou no primeiro mês do ano, que, de acordo com uma linguagem pré-exílica, seria Abib, ou uma linguagem pós-exílica seria Nissan, que seria fim de março e início de abril. Ou seja, Jesus morre entre o mês de março e início de abril, porque estava acontecendo a Páscoa. Tudo bem até aí? Então Jesus, e o mês de março e início de abril, naquela região, a estação é a primavera. Em outras palavras, Jesus morreu 27, 28, 29, 30, 30 e meio. Ou seja, na primavera do ano 31, Jesus morre. E se você quiser saber qual é o mês que Jesus foi batizado, é muito simples. Se Jesus morreu na primavera do ano 31, você tem que reduzir 3 anos e meio para chegar ao batismo de Jesus e saber qual foi o mês que Jesus foi batizado. Então vamos lá. Primavera 31, primavera 30, primavera 29, primavera 28. Faltam mais 6 meses. Então, mais 6 meses reduzidos, nós chegaríamos ao outono do ano 27. E o outono do ano 27 foi o mês que Jesus foi batizado. Tudo bem até aí? Então, o mês que Jesus foi batizado foi... A estação que Jesus foi batizado foi a estação de outono. Agora, você quer saber o mês? É muito simples. Nós estamos em março. Né? Março. Vamos fazer o seguinte. Nós já sabemos a estação que ele foi batizado. Basta agora sabermos o mês que ele nasceu. Se nós tomamos para poder colocar o batismo de Jesus, o mês o ano da morte dele, que foi primavera do ano 31, e nós reduzimos 6 meses, então do ano 31 nós vamos somar 6 meses. Por quê? A estação será a mesma do nascimento de Jesus. Imagine o seguinte, Jesus foi batizado no ano 27, outono do ano 27, com 30 anos. Nós vamos chegar ao nascimento do ano 3 anos antes do ano 0. Contando com o ano 0 seria o ano 4. Então nós teríamos o nascimento de Jesus no ano 4, antes do ano 0. Isso de acordo com este cálculo matemático. Mas há outros que preferem dizer que Jesus nasceu entre o ano 8 e o ano 5 antes de Cristo. Por quê? Devido aos recenseamentos romanos que aconteciam em um ciclo de 14 em 14 anos. E há um datado arqueológico que mostra, há um achado arqueológico que mostra que o último recenseamento datado foi do ano 6, depois de Cristo. Então, se aconteceu no ano 6, reduz a 14 anos. Se era de 14 em 14 anos, então diminua 14 anos. Você vai chegar no ano 8 a.C. Mas os recenseamentos romanos, eles demoravam de 1 a 3 anos para cobrir toda a província, até chegar à Judéia. Tá? Lembra que José e Maria fugiram do Egito e tal? Então, o recenseamento demorava de 1 a 3 anos para cobrir toda a província romana até chegar à Judéia. Então, digamos que demorou aí uns 2, 3 anos o recenseamento. E o último achado do recenseamento foi no ano 6 depois de Cristo, reduzimos 14 anos, chegamos ao ano 8. Então, entre o ano 8 e o ano 5, há essa possibilidade de que Jesus possa ter nascido. Mas também há outra possibilidade, que eu apresentei para você, de que Jesus batizou-se, de acordo com a Bíblia, com 30 anos de idade, e foi no ano 27. Então, 30 menos 30, você chegaria, tire 30 anos, até chegar ao nascimento de Jesus. Você vai passar do ano 0, 3 anos.
E contando com o ano zero, serão 4 anos. Não esqueça disso. Essa é uma informação muito importante. Há a possibilidade de que o ano do nascimento de Jesus possa ter sido entre o ano 8 e o ano 5, ou no ano 4 antes de Cristo, antes do ano zero. Tudo bem até aí? Agora, o que importa é que a estação continua a mesma. Continua a mesma estação. Tá? Se a estação do batismo de Jesus foi outono, eu preciso somar mais 6 meses para saber a estação que ele nasceu. Se eu começo a saber que o batismo de Jesus foi outono do ano 27, por causa da morte dele na primavera do ano 31, se a primavera do ano 31 foi o início do meu cálculo, obviamente, o nascimento dele também tem que ser o início da primavera do ano 31. Então, se a primavera é o mês de março, conte 6 meses mais para saber o mês que Jesus nasceu. Conte. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Nós teríamos o mês de setembro como o possível mês do nascimento de Jesus. Agora você pode dizer assim, não, mas isso aí ainda não está muito claro para mim. Eu queria que ficasse um pouquinho mais claro. Tudo bem, vou te dar uma outra ideia. Vou usar um outro elemento para calcular o mês do nascimento de Jesus. Primeiro, você lembra lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus disse para Moisés assim, Moisés, eu quero que você faça um santuário de acordo com o modelo que eu te mostrar no monte. E aí o santuário tinha um lugar santo, um lugar santíssimo. No entanto, Deus escolheu da tribo de Levi para que saíssem sacerdotes para ministrarem no santuário, para ministrarem no templo. E a ministração, ela ocorria com sacrifício de animais. Com sacrifício de animais. O texto de Êxodo, capítulo 12, você lembra quando o povo de Israel estava saindo do Egito? Deus instituiu a Páscoa. E aí cada família deveria de matar um animal e pegar o sangue daquele animal e colocar nas ombreiras das portas da casa, para que o anjo da morte não entrasse e matasse o primogênito. Você lembra disso? Pois bem, isso fixou uma função sacerdotal no templo, porque o sacerdote também teria que sacrificar o animal no ofício em que ele estava ministrando. Agora, de acordo com o livro de 1 Crônicas, capítulo 24, me parece que é 1 Crônica, não tenho certeza, nós temos registrado ali que os turnos sacerdotais eram 24 turnos sacerdotais. É isso mesmo, 24 turnos. E os turnos aconteciam de 8 em 8 dias. Isto é, de sábado em sábado, se trocava um turno. Então começava o sábado, passava 8 dias, entrava o outro sábado, aí trocava o turno. Trocava o turno de sacerdote. Tá? No capítulo 24 de 1 Crônicas, nós temos aqui os turnos sacerdotais. Os turnos eram anuais, se dividiam 2 vezes por ano se ministravam no santuário, no templo. Tá? Aqui no capítulo 24 de 1 Crônicas, no versículo 10, vem falando aqui da 7ª e da 8ª ordem sacerdotal, ou turno sacerdotal. A 7ª pertencia a Cós e a 8ª a Abias. É isso que diz o texto bíblico. A 8ª pertencia a Abias. Então, Abias era o que cuidava do 8º turno sacerdotal. Ora, se a instituição da Páscoa se dava no primeiro mês do ano, que seria entre fim de março e início de abril, obviamente o turno sacerdotal deveria também começar no fim de março e início de abril. Então imagine, se começava fim de março e início de abril, deviam se passar 7 turnos até o turno de Abias. Vamos concentrar nesse homem aqui chamado Abias, tá? Daqui a pouco eu vou dizer por quê. Então, março, nós teríamos que passar 7 sábados, chegaríamos no início de junho. Março, abril, maio e início de junho. Aí já começaria um novo turno sacerdotal. Começaria o turno de Abias. Lá no livro de Lucas, eu quero que você abra lá. Lucas, nós temos registrado ali, deixa eu pegar aqui o texto. Lucas, o capítulo será o capítulo... Cadê? Lucas capítulo 1. Não, deixa eu ver. Lucas, só um momento. Lucas capítulo 1, é isso mesmo. Lucas capítulo 1, nós temos registrado ali o versículo 5. Acompanhe comigo. Lucas capítulo 1, o versículo 5, diz o seguinte. Lucas capítulo 1, versículo 5 diz assim.
houve nos dias de Herodes, rei de Judá, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Você lembra quem foi Zacarias? Zacarias era esposo de Isabel. Quem foi Zacarias e quem foi Isabel? Foram os pais de João Batista. Só que o texto bíblico diz aqui que Zacarias era da ordem sacerdotal de Abias. E você lembra qual era o turno de Abias? Era o 8º turno. O turno de Abias acontecia no mês de junho. Quando iniciava o mês de junho, iniciava o turno de Abias. E se Zacarias era da mesma ordem sacerdotal de Abias, então Zacarias começou a ministrar no templo no 8º turno, que seria no início de junho. Não esqueça disso, por favor. Aí você lembra, Lucas capítulo 1, ali mesmo nos versículos 8 e 9, Zacarias foi sorteado para oferecer incenso diante de Deus. E a Bíblia diz que quando ele estava lá oferecendo, o anjo aparece para ele e diz assim: Zacarias, você vai ser papai. E Isabel, sua esposa, vai ser mamãe. E Zacarias não acredita e ele fica mudo. Você lembra da história? Ele fica mudo. Quando ele termina de fazer o seu ofício ali, ele vai para casa. E o texto diz que nesses dias, você pode ler Lucas capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, nesses dias, Isabel fica grávida. É exatamente isso, Isabel fica grávida. E aí eu quero que você acompanhe o texto comigo, lá de Lucas, no capítulo 1, o versículo 24. Olha lá, Lucas capítulo 1, versículo 24. Vai dizer o seguinte, ó. Depois daqueles dias, ou seja, dos turnos sacerdotal de Zacarias, concebeu sua mulher Isabel, e se ocultou em sua casa por 5 meses. Então observe, Zacarias sai do templo, oficia ali, né, no seu turno, no 8º turno, no mês de junho, e ele vai para casa. E aí de repente, só alguns dias, a mulher dele fica grávida. Quando ela sabe que fica grávida, ela se oculta, ela se esconde na sua casa por 5 meses. Por 5 meses. Mas eu quero que você acompanhe uma outra coisa aqui comigo. Então, ela se esconde por 5 meses. Quando chega no capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó, ao 6º mês, quando Isabel estava com 6 meses de gravidez, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão que se chamava José. Ou seja, o anjo do Senhor, quando Isabel tinha 6 meses de gravidez, o anjo do Senhor é enviado até a casa de Maria e diz para Maria, Maria, você vai ter um filho, você vai ter que chamar ele de Jesus, porque ele vai salvar o mundo dos seus pecados. E aí Maria agradece, tem aquele cântico tudo bonito. E sabe o que acontece? Maria, então, ela vai visitar quem? Isabel. O texto vai dizer que ela vai visitar Isabel. Quando Maria chega lá na casa de Isabel, Isabel vai e vê e descobre que Maria está grávida. Isabel estava com 6 meses de gravidez e Maria havia ficado grávida no 6º mês de gravidez de Isabel. Ou seja, João Batista era 6 meses mais velho que Jesus. Então imagine, se Isabel ficou grávida no mês de junho, vamos ver quantos meses se passaram para que Maria ficasse grávida? Então vamos lá, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Então preste bem atenção. 6 meses depois de estar grávida de João Batista, Maria visita Isabel e se descobre que está grávida. Ou seja, em dezembro, João Batista já estava com 6 meses na barriga. Quando nasceu João Batista? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 6 meses mais 3 meses, nós vamos chegar no mês de março. Então, João Batista nasce no mês de março. E no mês de março, quanto tempo Jesus já tinha na barriga da mamãe? Dezembro, janeiro, fevereiro, março. 3 meses. João Batista nasceu em março e Jesus ainda estava 3 meses na barriga.
Então, no mês de março, Jesus estava com 3 meses na barriga. Se leva 9 meses para nascer, vamos somar mais 6 meses. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então nós temos aqui o mês de setembro como o possível mês do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu não sei se eu me fiz entender por este cálculo matemático sobre o mês do nascimento de Jesus. Mas de acordo com a Bíblia, com o relato bíblico, não precisamos ir tão longe. Basta analisarmos a Bíblia em seus mínimos detalhes, tomarmos uma caneta com um papel e escrevermos, estudarmos, examinarmos, investigarmos. João capítulo 5, versículo 39. Nós vamos descobrir maravilhas sobre o Senhor Jesus Cristo. Então lembre-se, dia 25 de dezembro é tradicionalmente comemorado o dia que Jesus nasceu. Mas de acordo com o relato bíblico e todos esses elementos que eu mostrei para você, tanto a geografia, as 70 semanas, lembra? 70 semanas, como a questão de Isabel ficar grávida e depois Maria, relatando os meses aqui, você descobriu junto comigo, que Maria deu à luz no mês de setembro ao Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você passe um Natal abençoado na presença de Deus. Espero que esses dias festivos, até o novo ano que está chegando, sejam um dia de bênçãos, de alegria. Mas eu espero do fundo do meu coração que o Senhor Jesus Cristo, como aniversariante, seja aquele que vai receber o seu presente, a sua vida, o seu coração. Um grande abraço a todos vocês, ouvintes do canal Michelson Borges, e também a todos vocês do canal da Liga Apologética. Deus abençoe grandemente vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Desejo a vocês muita saúde e desejo que Deus prospere o caminho e a vida de vocês. Um grande abraço a todos.